eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça a subscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe o seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando nesse mercado agora, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai conhecer o nosso tradicional curso online, que já está na sua terceira edição e ainda nesse mês em promoção. Então, se você quiser começar agora um curso online, está com desconto de 25%, então aproveite essa oportunidade. Bom, nosso convidado de hoje é o Flávio Canho, que é gestor de fundos imobiliários de papel da Quineia Investimentos. Tudo certo aí, Flávio? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e seus seguidores. Então tá certo, Flávio. A gente também agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, hoje a gente vai falar especificamente dos fundos, de recebíveis imobiliários, ou os fundos de papel da Quineia. A gente já entrevistou anteriormente o Carlos Martins, que é o gestor responsável pelos fundos de tijolo da Quineia. Então, hoje a gente vai falar especificamente dos fundos de papel. Tá? Também queria agradecer aqui o Ivan Simão, que é RI também da Quineia, que está acompanhando aqui a gente, pela ajuda na produção dessa entrevista. E, Flávio, como é a tua primeira participação, eu queria então que você falasse um pouco, para a nossa audiência conhecer quem que é o gestor desses fundos tão conhecidos, com um patrimônio tão grande que a gente tem no nosso mercado aí. Legal, obrigado, Thiago. E gostaria aqui, antes de começar, só de parabenizar vocês pelo trabalho. O portal realmente é muito organizado, acho que não só para as pessoas físicas, mas até para os investidores institucionais ali, tem uma consolidação de informações muito bacana. Então, eu acho que o mercado precisa disso cada vez mais, Brasil com taxa de juros baixa, se Deus quiser vai continuar assim. Eu acho que esse trabalho de educação que vocês fazem, ele realmente gera muito valor. Então, meus parabéns. Falando um pouco sobre a minha carreira e minha trajetória, eu trabalho na Quineia há 8 anos, então me juntei à Quineia em 2012 para cuidar dessa área de fundos de recebíveis. Na verdade, quando eu ingressei na Quineia ainda não existia essa área, então eu participei da estruturação dessa unidade de negócio, que é a unidade de negócio de crédito imobiliário. Então, hoje temos aí uma história de 8 anos. Eu trabalhava com estruturação de crédito antes disso, trabalhei na RB Capital por 3 anos, e anteriormente a isso com crédito estruturado ligado ao agronegócio. Então, minha carreira foi bastante dedicada aí a esse perfil de operação de crédito estruturado. Em termos de formação, eu sou administrador de empresas, sou advogado também, então eu fiz os 2 cursos, depois fiz um mestrado em real estate nos Estados Unidos, então passei lá um tempo em Nova York, fazendo um mestrado em mercado imobiliário, com esse viés de dívida. Resumidamente, é esse meu histórico, e nos últimos 15 anos, aproximadamente, eu venho trabalhando com operação de crédito estruturado, um pouco no agronegócio e bastante agora no mercado imobiliário. Interessante, Flávio. E qual que é essa pergunta que a gente tem que fazer para todos os gestores que te vêm conversando aí pós-pandemia? No caso de um gestor aí de recebíveis, então qual que seria a principal preocupação hoje de um gestor de fundos de recebíveis diante desse nosso cenário? Perfeito. Acho que a primeira preocupação, e sempre a mais importante, é a qualidade daquele ativo que dá substância à operação. Então, esse sempre o ponto número 1. Seja um ativo shopping center, ou galpão logístico, ou um edifício corporativo, a qualidade do ativo
e a saúde financeira do proprietário e do responsável pelo pagamento são as principais preocupações. Então, na Kinea, as operações de CRI, elas são bastante baseadas no aspecto imobiliário e, ao mesmo tempo, na qualidade de crédito. A qualidade de crédito ela pode ser do devedor dos recebíveis e ou do proprietário. Às vezes as duas coisas se confundem. O proprietário é o próprio devedor do CRI, mas isso não necessariamente é verdade, tá? Você pode ter uma operação em que o imóvel é detido por uma pessoa e o responsável pelo pagamento dos recebíveis é outra pessoa. É interessante essa distinção de um CRI para uma debênture, por exemplo, né? A debênture, o devedor é aquele responsável e se tiver uma garantia, ele é o garantidor. No caso do CRI, o proprietário do imóvel não necessariamente é o devedor dos aluguéis ou de qualquer que seja o recebível imobiliário. Então, a mais importante na nossa visão, Thiago, é sempre entender esse fundamento, né? Quem é o devedor, seja ele proprietário, e qual é a qualidade desse ativo imobiliário. Além disso, um outro aspecto bastante importante é entender a estruturação e a qualidade da estrutura desse CRI. O CRI é um instrumento altamente jurídico, né? Então, a relação contratual, as garantias que são amarradas, os covenants, os gatilhos, também são um elemento bastante importante. Então, resumidamente, esses são os aspectos mais relevantes em qualquer operação de securitização imobiliária. Certo, então nesse momento agora, qualquer estruturação ou há também um acompanhamento, né, dos ativos que estão em carteira, quer dizer, esses aspectos que você colocou, tem que ter uma lupa ainda, uma atenção ainda maior, né? Perfeito. Os elementos que eu mencionei são bastante importantes e ao longo do tempo. Então, o processo de monitoramento das operações, ele é fundamental. Então, daí vem a importância de você ter um gestor, no caso desses fundos de recebíveis, que faz esse trabalho de acompanhamento. São operações de longuíssimo prazo, né, Thiago? Você sabe, os fundos de CRI aí, via de regra, são dedicados a operações de 5, 10, 15, às vezes até 20 anos. Então, o monitoramento, ele é vital, especialmente no momento como esse agora que a gente está vivendo. E Flávio, dos grandes diferenciais de você... Desculpa te interromper, Flávio, e agora... agora, nesse ambiente que a gente está olhando para os fundos de tijolo, quer dizer, alguns já estão... Os shops é um caso mais óbvio, né, que alguns já praticamente zeraram, alguns zeraram efetivamente na distribuição de dividendos, alguns outros fundos de segmentos aí corporativo ou mesmo logístico também com o chamado diferimento, né, enfim, então vai acabar reduzindo a distribuição, de repente, no curto e médio prazo desses fundos. E no caso dos fundos recebíveis, nesse primeiro momento, pelo menos, a possibilidade disso ocorrer ela é menor, né? Correto? Olha, os fundos de recebíveis, num primeiro momento, eles são, de fato, menos impactados pela crise. Por quê? Porque o CRI, ele não é uma posição de equity no imóvel, ele é uma dívida. Então, o imóvel estar ocupado ou estar com uma vacância maior, uma inadimplência maior, não deveriam afetar o pagamento do CRI. Por quê? Porque o devedor tem que fabricar algum dinheiro e pagar. Essa é a visão simplista da coisa. É óbvio que um ativo que performa mal vai gerar dificuldades para esse devedor do CRI. Então, em algum momento, você pode sim ter um impacto também no CRI. Mas no primeiro momento da crise, os fundos de tijolo tendem a ser rapidamente impactados. Por quê? Porque se parar de pagar o aluguel, não tem como distribuir renda no fundo de tijolo, né? Então, é uma relação muito direta. No caso do fundo de CRI, aquele devedor, ele reluta a não pagar. E eu vou chegar nesse ponto mais adiante. Mas por que ele tem um interesse de garantia? Então, os CRIs, via de regra, sempre tem uma garantia no ativo imobiliário.
E se houver uma inadimplência, você pode caminhar para um processo de execução dessa garantia, muitas vezes ela é dada através da alienação fiduciária, né, que a gente vai chegar também a falar um pouquinho disso hoje, e o devedor pode perder esse ativo. Então, de fato, você tem uma proteção adicional. Naturalmente, Thiago, essa é a diferença entre você estar na posição de equity e na posição de dívida. A posição de dívida, ela é mais segura, por isso que ela tem uma rentabilidade menor, via de regra. Então, sim, no primeiro momento, os fundos de tijolo foram mais afetados do que os fundos de recebíveis. Ao longo do tempo, a gente vai ver se os fundos de recebíveis também vão sofrer inadimplência, etc., que pode acontecer, tá? Mas ainda não é algo que a gente vê na indústria como uma coisa massificada, diversos CRIs com default, qualquer coisa do gênero. Está bem controlado esse aspecto. Certo, até nessa semana, né, enfim, essa entrevista vai ao ar na segunda-feira, mas até a gente brincando aqui antes da gravação, parece que o mercado financeiro, né, o mercado de bolsa, ele está vivendo outro mundo, né? Quer dizer, nesses últimos dias o mercado vem subindo tanto o mercado de ações, né, de empresas listadas, como também o mercado de fundos imobiliários, né? E Flávio, como é que funciona o Carlos comentou que tem uma série de profissionais que trabalham, né, principalmente para os fundos de tijolo, e como é que é na área de recebíveis? Você também tem uma grande equipe, quer dizer, as decisões de alocações são feitas via algum tipo de comitê de investimentos, tem uma análise de risco separada, como é que funciona essa área dentro da Kinea? Perfeito, acho que é uma pergunta interessante. Agora, esses dois mundos de fundos imobiliários, eles são bastante distintos, né? Então, os fundos de tijolo, eles têm uma lógica bem particular e bastante diferente em relação aos fundos de recebíveis. Então, os profissionais de ambas as equipes os perfis são muito diferentes. Na Kinea, essas equipes são separadas, então a gente tem o time que cuida dos fundos de tijolo e tem o time que eu lidero que cuida dos fundos de CRI. Basicamente, na nossa equipe, muitas das pessoas vêm desse mundo de operação de crédito e crédito estruturado. Então, um perfil comum é analista de crédito, pessoas que têm essa visão de análise financeira e de entender a capacidade de honrar obrigações desses devedores. E idealmente que entendam também das operações estruturadas, né, que são aí os CRIs, os CRAs, as debêntures de infra, no nosso caso, obviamente, os CRIs. Então, é um perfil de analista financeiro. Obviamente, o aspecto de mercado imobiliário, ele é bem presente. Então, o nosso time imobiliário, ele é bem importante lá na Kinea para nos dar inputs de premissas de preço, de saúde de ativos e mercados. Então, você tem aí uma característica de equipe que é bem esse híbrido entre pessoas do mercado financeiro, analistas financeiros, e, ao mesmo tempo, com capacidade de análise do mercado imobiliário. Então, é mais ou menos esse o perfil. A gente tem na equipe 6 pessoas hoje, dedicadas aos fundos de CRI, então acho que isso é importante dizer, são pessoas que só olham para os fundos de CRI. Dá bastante trabalho, viu, Thiago? Pode parecer que não, mas é muito detalhar, um processo muito artesanal de originação e estruturação desses papéis e depois monitoramento. Então, precisa ter equipe, eu estava comentando, é muito difícil a pessoa física conseguir fazer isso por conta própria, né? Acompanhar a saúde do fundo, de um ativo tão complexo. Então, vale a pena ter um gestor, apesar de, às vezes, as pessoas não entenderem, né? Pô, tem a taxa de administração, é muito caro. É muito trabalhoso e tem muitas nuances esse tipo de operação estruturada. Então, ter uma equipe faz toda a diferença, especialmente num momento como esse. Sim, até aproveitando que você comentou esse aspecto, né? Eu já vi em várias plataformas, faz tempo que eu não acompanho isso, né? Eu acabo acompanhando mais o mercado de renda variável, mas sempre tem a possibilidade de até a pessoa física comprar diretamente um recebível imobiliário.
É um pouco mais difícil, porque normalmente os PUs, né, os preços dos títulos são relativamente altos, mas, como você comentou, embute um nível de risco muito grande, uma pessoa física que não é o trabalho dele, do dia a dia, de estar acompanhando esse mercado, analisar todo o crédito, toda a qualidade, tudo que está por detrás daquele CRI. Então, esse fundo que é negociado em bolsa, que ele foi empacotado, ele gera, além da questão da grande diversificação, ainda toda uma equipe que daí, de novo, né, justifica a taxa de administração que é cobrada dos cotistas, né? Perfeito. Eu acho que as pessoas físicas têm acesso ao mercado de CRI cada vez mais, né? Obviamente, você tem operações muito simples de CRI, que a gente até brinca que são os CRIbentures, que é simplesmente um CRI devido por uma grande empresa, às vezes até sem garantia. Aí, de fato, é uma operação um pouco complexa, muitas pessoas têm condição de entender os riscos, mas, via de regra, os fundos de CRI são focados em operações mais sofisticadas, tá, Thiago? Às vezes é um risco bastante baseado num ativo, tem um devedor que não é uma empresa aberta, então o acesso às informações é mais difícil. Então, esse perfil de que às vezes até é possível a pessoa física comprar diretamente, eu acho bastante arriscado. Não necessariamente são operações arriscadas, mas a pessoa física não vai ter condição de monitorar ao longo do tempo. Então é arriscado nesse sentido, de você comprar algo que você não consegue muito bem depois identificar a temperatura ao longo do tempo. Então vem aí a necessidade de se ter um gestor, né? Mas para os CRIs mais convencionais, aí ele é muito semelhante a uma debenture corporativa. Todas as pessoas conseguem entender os riscos? Acho que não, mas é bem mais simples, né? Então, aí eu acho que comprar um CRI isoladamente pode fazer sentido, é um instrumento isento, tem um problema de falta de liquidez, né? Toda vez que você compra uma emissão individual, você está restrito àquele papel e à liquidez daquela emissão. Pode ser um pouco difícil negociar depois de um tempo, se você precisar sair. Então, essa é uma outra vantagem do fundo de CRI, né? A liquidez dele é mais óbvia. É muito fácil entrar no home broker e vender. Os fundos têm ganhado liquidez, né? Vários dos fundos de CRI são bem líquidos, então a pessoa física não tem essa outra dificuldade, né? Que é fazer a liquidez como ocorre num CRI específico. Sim, esse aspecto é muito importante que você falou. Então, mesmo que o investidor tenha essa possibilidade, até porque a estrutura é mais simples, quer dizer, se ele quiser vender esse título, né, não carregar até o vencimento por algum motivo, ele até às vezes consegue vender, mas vai deixar muito dinheiro na mesa, porque vai ter um spread aí no meio, né, para ele conseguir vender com uma certa velocidade esse título. E então, realmente, nesse sentido, faz bastante sentido. E tem uma oferta muito grande hoje, né, de fundos recebíveis aí negociados em bolsa. E Flávio, vamos falar agora dos fundos, né? São 3 fundos que a Quineia tem, são os principais dos estados, que é o Quineia Índice de Preços, o Quineia Rendimentos Imobiliários e tem que tem um perfil diferente que é o Quineia High Yield, né? Então, eu gostaria que você fizesse um resumo do que seriam esses 3 fundos. Legal, acho que é bem legal falar dessa história, né? Começou lá em 2012 com o Quineia Rendimentos. Então, o Quineia Rendimentos foi o primeiro fundo de recebíveis da casa. Ele se tornou, em algum momento, o maior fundo imobiliário listado em bolsa. Confesso que hoje, depois dessa volatilidade, eu não sei se ainda mas deve estar entre o primeiro e o segundo aí, maior fundo imobiliário, apesar de não ser um fundo de tijolo, né? E ele nasceu como um fundo de CRI, assim, sem um fundo de CRI para operações de baixo risco, mas sem uma identidade super formatada, né? A gente tinha operações lá em juros reais, operações em taxa DI, e ao longo do tempo a gente percebeu que poderia ser interessante ter fundos com indexadores específicos. Então, a gente falou, olha, é muito interessante para o investidor ter essa opção de um fundo
atrelado a TI, um outro fundo atrelado ao juro real. Então, a gente decidiu focar o Kinea Rendimentos em operações atreladas à taxa DI. Por quê? Porque a gente criou um segundo fundo, que foi o Kinea Índice de Preços, que se dedica exclusivamente a operações atreladas ao juro real. Tá? Ambos os fundos são fundos de baixo risco. Então, o nosso DNA para essas duas carteiras ele é muito parecido, Thiago. Kinea Rendimentos e Kinea Índice de Preços, KNCR e Canip, eles têm devedores com o mesmo perfil, imóveis com o mesmo perfil, só que o Kinea Rendimentos mira uma rentabilidade atrelada à taxa DI, então a referência dele é 100% da taxa DI líquida do imposto de renda, o fundo distribui mais do que isso, mas essa era a referência inicial, e o Canip, ele busca operações com duration aí, semelhante a uma NTNB ou Tesouro IPCA 2026, mais um spread. Então, um é um fundo de juro nominal e o outro é um fundo de juro real, mas o risco de crédito de ambos é bastante semelhante. Tá? Então, eles são fundos irmãos, só que cada um com a sua personalidade. Né? Um é taxa DI e o outro juro real. Mais recentemente, a gente criou um terceiro fundo, que é o Kinea High Yield, o KNHY11. O que é o Kinea High Yield? Ao contrário dos dois anteriores, o KNHY não tem um indexador específico. Ele busca uma rentabilidade absoluta. Ele pode buscar operações em taxa DI e operações em juro real. Tanto faz, não é um compromisso específico. E, em paralelo, ele tem um grau de liberdade um pouco maior para se assumir risco do que os dois outros fundos anteriores. Fala, pô, o que significa isso na prática? Ao longo do tempo, Thiago, a gente dedicou o Kinea Rendimentos e o Canip a operações de baixíssimo risco, né? São operações high grade que a gente identifica como operações realmente à prova de bala, né? Então, e a gente sofreu provocações de operações que eram muitos anos, né? Que a gente via operações com qualidade legal, devedores de porte adequado e com uma remuneração muito atrativa. Só que não eram as operações puro sangue, que a gente gosta de dizer, né? Não é, por exemplo, um shopping na Faria Lima. Shopping hoje em dia nem é um bom exemplo, né? Mas até ontem era um dos melhores ativos possíveis. Por exemplo, uma laje corporativa na Faria Lima, uma empresa super sólida com o proprietário. Isso é uma operação puro sangue. No Kinea High Yield, a gente tem operações que não são operações super arriscadas, mas às vezes é um devedor de menor porte ou uma região, uma praça imobiliária um pouco mais secundária, só que ainda assim mantendo um patamar de estrutura e de robustez muito elevado, tá? Não é apesar do nome, ele não é um fundo high yield em sua essência, assim, que busca operações de altíssimo risco ou que tem risco de realmente de você ter um processo de reestruturação e tal. Ele é devedor de bom porte, com uma capacidade financeira adequada e um ativo imobiliário sólido, bom, tá? Só que não necessariamente aquele cavalo puro sangue, né? E qual que é a contrapartida? Uma taxa, às vezes, muito desproporcional, uma remuneração muito desproporcional ao risco. Ele é um fundo que, de não parecer, o Brasil ainda tem muitas situações como essa. Nem todos os devedores conseguem acessar mercado de capitais como as grandes empresas e otimizar o custo financeiro. Então, isso é uma realidade para uma minoria aí das empresas do Brasil. E você tem vários outros bons empresários, mas com um acesso a funding mais restrito. Então, existe um custo maior, o que não tira o mérito de crédito das operações e nem a sua estabilidade. Basicamente, essa é a diferença entre os três, Thiago. Então, Kinea índice de preço, Kinea rendimentos, KNCR
Kinea são entes do ponto de vista de risco de crédito, mas um tem indexador em taxa DI, pós, e outro indexador em juro real. O Kinea High Yield tem um indexador híbrido, então pode buscar ambas operações, CDI ou juro real, e tem mais liberdade para assumir risco de maneira controlada. Certo, Flávio, então, como você falou, né? Então tem os dois fundos que são operações de, você falou, puro sangue, né? Quer dizer, com realmente com risco de crédito muito baixo, né? Que é o norma técnico, né? O high grade, né? As operações com baixo nível de crédito, como você falou, exemplos aí de, acho que ainda é, né? Um grande shopping, né? Como esse, bem localizado, enfim, uma laje corporativa bem localizada. E a partir do momento o mercado começa, então, a demandar coisas diferentes. Então, vocês criaram como está no nome, o high yield, né? Daí busca já um crédito que não é de tanta qualidade, mas ainda assim, dentro do que vocês trabalham, é bem diferente de outros fundos que a gente tem no mercado, que realmente são aí um high yield puro sangue mesmo, né? Quer dizer, alguns trabalhando com multipropriedade ou os pulverizados, quer dizer, isso não está ainda dentro da carteira como do fundo high yield de vocês, né? Não está, a gente, no nosso business aqui de crédito imobiliário, né, eu acho que isso, no final, o que a gente tem aqui é um jeito de financiar sponsors imobiliários e ativos imobiliários. A gente focou em 3 segmentos que são talvez os mais tradicionais, né, que é o de logística, então, geral, e efetivos e shopping centers. Desculpa, a gente, Flávio, basicamente, todas as operações... O Flávio, deu uma pequena interrupção, você poderia repetir ali o que você falou dos principais setores? Vamos lá. Eu estava comentando que a Kinea, nesses fundos, ela se especializou, e o nosso DNA ficou voltado para os 3 segmentos e as 3 tipologias imobiliárias mais tradicionais. Galpões logísticos, então centros de distribuição em geral, edifícios de escritório, lajes corporativas e shopping centers. Então, esses são basicamente os ativos que você vai observar lá nos nossos fundos, e a gente continua dedicado a eles. Assim, a crise, é óbvio que ela gera oportunidade, etc., mas a gente não decidiu mudar a estratégia nesse momento de crise. A gente acha que tem que focar no que a gente faz já há bastante tempo, então não é hora de inovar para um ativo que a gente não domina. Você citou multipropriedade ou coisas do gênero. Acho que para nós é importante manter essa consistência do que a gente já vem fazendo nos últimos anos. Então, o high yield ele segue esse mesmo perfil imobiliário, apesar de ser um fundo que busca uma rentabilidade maior e assume mais riscos, dentro da mesma classe de ativos imobiliários, tá? Dentro das mesmas tipologias que o Kinea Rendimentos e o Canip Kinea Índice de Preços. Certo, e até porque isso exigiria talvez uma equipe maior e até uma equipe um trabalho mais específico, né, que esses fundos que trabalham com esse outros segmentos exigem, né, Flávio? Sim, é um ativo muito sui generis, então acho que quem foca nisso precisa estar focado nisso para entender todas as nuances e saber apertar os botões corretos, né? Então, de fato, a gente acredita bastante nessa especialização, tá, Thiago? Você tem que fazer alguma coisa bem feita, né? Não dá para fazer tudo bem feito. É muito difícil você dominar vários... Apesar de tudo ser CRI, quando você olha ali na lupa, tem N diferenças entre tipos de CRI diferentes. Então, hoje, a gente tem esses 3 mandatos que são focados basicamente nesses 3 tipos de ativos que eu comentei. Nada impede de um dia a gente vir a fazer outros ativos, mas é uma coisa bem gradual, assim, não é na crise que a gente vai dar esse cavalo de pau, assim, acho que não faria sentido a gente se aventurar num outro perfil de ativo que nós não temos o domínio, né? Certo, e dentro dos 3 fundos, né, quais que você está visualizando que
que está gerando mais oportunidades, ou algum deles você acha que tem maior dificuldade de alocação nesse momento? Olha, do ponto de vista de alocação dos recursos, já estou oportunidade com os fundos Kinea Rendimentos e Kinea Índice de Preços totalmente alocados, então a gente depende aí de novas captações para fazer outras operações. A gente está num processo de alocação do Kinea High Yield, que saiu de uma nova emissão recentemente. Esse é um fundo que está alocando, esse mês a gente deve desembolsar novas operações. E do ponto de vista do investidor, assim, puta, parece uma resposta meio salomônica, mas a verdade é que o investidor tem que ter um pouco de cada, né? Assim, é uma pizza sempre. O investidor tem que ter seu indexador em juro real, um pouco em juro nominal e um pouco no estruturado, né? Então, Flávio, eu tenho os 3 fundos, obviamente, porque na minha pizza de alocação de ativos, eu tenho a classe de pós-fixados, a classe de juro real e a classe de estruturados, que não necessariamente são só imobiliários, né? Você tem outros fundos estruturados, tipo fundo de private equity, fundo de venture capital, qualquer coisa do gênero. Então, o balanço para cada pessoa é muito diferente, né? Tem N perfis, N características de personalidade, de habilidade de assumir risco. Cada um vai ter uma pizza diferente. Então, eu acho que todo mundo deveria ter um pouco de cada um deles e a proporção varia muito de pessoa para pessoa. Sim, que agora o que estão atrelado ao CDI vai sofrer mais com a queda da taxa. Então, você vai equilibrando aí com os demais fundos com características diferentes, mas mesmo não alocando especificamente agora, né, que não seria um problema, de repente não vai ter uma oferta nesse curto prazo, mas o que você está vendo em termos de quais setores, então, que você está visualizando com maiores oportunidades se você tivesse recursos agora, né, na estruturação de crise? Quer dizer, desses 3 que você falou, que são os principais que a Kinea trabalha, quer dizer, os tradicionais, né, o shopping, lajes e logístico, quais desses aí você visualiza com maiores oportunidades? Olha, por conta dessa crise, Thiago, o mercado ele ficou bem parado, assim. Então, a gente entrou no modo de hibernação bem perceptível do ponto de vista de novos negócios, né? Então, obviamente, muita aversão a risco e muita incerteza no ar. Então, o fluxo de negócios diminuiu bastante. Negócio que eu digo é realmente negócios imobiliários. Então, compra e venda de um edifício corporativo ou desenvolvimento de um novo galpão logístico, idem shopping center. Shopping center ainda mais, né? Então, os atores aí do mercado imobiliário agora estão começando a ensaiar uma reação. Então, nos últimos dias, a gente recebeu algumas provocações de players que precisam de dinheiro. Então, o CRI nada mais é do que um financiamento. A gente ficou aí observando esses últimos 2 meses muita gente retraída, com razão, né? Acho que a crise veio de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito impactante. Parece que agora a gente está caminhando para uma... Apesar de não dar para cravar isso, né? Tudo pode estar muito volátil, pode ser que aconteça algo e a gente ande aí uns 3, 4 passos para trás, mas a gente tem recebido provocações de ambos as classes, assim. Então, tem coisas em ativos logísticos, o ativo logístico, ele, talvez a gente possa dizer que ele foi um dos menos afetados, né? Então, sofreu menos o impacto dessa mudança de hábitos que a gente está começando a ter aí no mundo. Parece ser de maneira, parte dela perene, né? Então, o escritório, tem uma questão agora sobre home office, quanto que o home office vai permanecer na vida das pessoas. Eu não acho que é 100%, mas também não acho que é zero, como é antes. Então, qual que é o impacto disso para o setor de escritórios? A gente vai saber ao longo do tempo, mas não acho que é o impacto mais drástico, né? Do tipo, putz, agora ninguém vai querer escritório, vai todo mundo trabalhar de casa, né? O ser humano
não foi feito para ficar dentro de casa 100% do tempo, né? Ninguém aguenta mais, assim, o ser humano é um animal social definitivamente. Então, eu não acredito nesse cenário super drástico. E o mesmo, eu diria que vale para os shoppings, Thiago. Os shoppings foram duramente castigados aí nesse primeiro momento. Pô, shopping fechado, né? As pessoas com receio de ir para ambientes fechados. Mas pouco a pouco a gente vai vendo que não é bem assim. Pode ser que você tenha e está tendo uma migração para online, é verdade, está ocorrendo, ela foi acelerada. Mas dizer que os shoppings vão deixar de existir ou vão ser muito inferiores ao que eles eram hoje, do ponto de vista do que ele representa na vida das pessoas, eu também eu não acho que é bem por aí. Eu acho que é um equilíbrio, né? Agora a gente vai chegar num novo jeito de viver que pode ser muito semelhante ao anterior, desse ponto de vista dos shoppings, né? Se amanhã sair uma vacina, por que o shopping vai deixar de ser um centro de entretenimento? Mesmo que não saia, né? Tem várias medidas aí para diminuir o fluxo de visitantes, de aumentar a higiene. Então, a visão mais drástica, eu acho que a gente já superou, assim, de ativos deixarem de ter valor ou sofrerem por muito, muito tempo, né? Obviamente, hoje, existe um risco maior nesse setor. Então, você me perguntar, você quer fazer já uma operação de shopping? Eu prefiro esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas se você falar, você acha que você vai estar fazendo daqui a um ano? Eu acho que 95% de chance que sim. Quando as coisas se normalizarem, eu acho que vai voltar essa sensação de que, putz, a vida funciona. A gente não vai ficar escondido dentro de casa só comprando na internet e pedindo comida de delivery, né? O ser humano precisa de lazer, especialmente no Brasil. O Brasil é um país carente de alternativas de lazer para boa parte da população. Tem a questão da segurança. Pô, nossas metrópoles são violentas, o shopping é um reduto de segurança importante. Então, acho que a gente vai chegar lá, aí na normalização das coisas. Então, tem oportunidade nos três segmentos. Hoje a gente estaria mais focado no logístico e no setor de escritórios. Sim, não, com certeza, também vejo isso, até porque estou frequentando shopping aqui em Santa Catarina, acho que no interior de São Paulo Curitiba também já está aberto, acho que em algumas cidades do interior de São Paulo também, então, óbvio, está todo mundo de máscara e todos aqueles protocolos chatos que são, né, de entrar, quer dizer, circula menos pessoas, né, porque tem que reduzir a capacidade máxima, mas eu particularmente estou mais otimista que até o final do ano a gente tem uma vacina e começo do ano que vem a gente começa a ter uma vida normal novamente, como você falou, né? O brasileiro em particular quer sair, né? Enfim, e o shopping é realmente um grande centro de lazer e entretenimento com maior segurança. Mas eu fiz essa pergunta porque da questão das oportunidades, porque na entrevista anterior eu falei com um gestor que é especialista em contratos atípicos, ele colocou pelo cenário que as empresas precisam de caixa, começa a fazer sentido elas fazerem aquela operação de sale and leaseback, né? Quer dizer, ele se faz do ativo, vende para o fundo, e aí já gera um contrato atípico. Quer dizer, ali também surge a oportunidade de ter um recebível no meio dessa operação, né? Com certeza. O sale leaseback, ele é um dos tipos de CRI tradicionais, né? Especialmente nessa parte de logística e de industrial. Então, definitivamente, isso pode ser aproveitado por várias empresas, né, que às vezes têm um bom ativo imobiliário para desimobilizar do seu balanço. Então, para que ficar carregando um ativo de longuíssimo prazo se você pode alugar ele por um longo prazo e usar essa liquidez inteligente nesse momento. Então, eu concordo, acho que podem ser operações interessantes. É óbvio que aí você vai entrar numa análise de risco de crédito daquela empresa, se é bom, se é ruim, mas aí é do jogo, como qualquer operação de CRI tem essa análise. Pode ser que a gente venha a ter cada vez mais esse tipo de operação, sim. Ainda não é algo que você pode falar, putz, virou uma tendência, uma diversidade de operações nesse sentido acontecendo.
Ainda não, mas como eu comentei, o mercado está começando a querer sair desse estado de hibernação, né? A gente tava todo mundo em pânico até pouco tempo atrás, então ninguém quer fazer negócio nesse ambiente. Agora parece que está com uma luzinha ali no fim do túnel, né? Então a gente vai começar a ver aí qual que vai ser a bola da vez aí do mercado em termos dessas operações, se vai voltar o sale-leaseback, se vão ser novos desenvolvimentos de galpões logísticos, dado o que a gente observou nessa crise, e aí vamos ter finalmente uma dinâmica de geração de novos negócios, que a gente vinha observando até o final do ano. O mercado de securitização no Brasil tem se desenvolvido muito, ano passado em especial, assim, foi impressionante como o CRI virou realmente uma ferramenta de funding. O mercado de capitais, pela primeira vez, assumiu um papel importante. Via de regra, isso era feito pelos bancos, né, Thiago? O funding para o setor imobiliário até hoje é dominado pelos bancos, mas capitais vinham assumindo uma participação cada vez mais relevante. Essa crise desacelera esse processo, mas acho que volta aí aos poucos com essa retomada, e acho que nesse ambiente de taxa de juros baixa tem tudo para os players de mercado de capitais assumirem um protagonismo maior do que a gente viu nos últimos anos, né, versus o. Certo, Flávio. E como é que funciona? Essa é uma dúvida também, enfim, que está mais presente aí nos investidores, né, principalmente os investidores iniciantes, né, que eu tenho mais contato, por exemplo, lá nos alunos do meu curso, que é a questão dessa preocupação com o risco, né, dos fundos imobiliários, e principalmente dos riscos, né, dos fundos de recebíveis. E aí tem uma série de uma engenharia, né, jurídico-financeira, que muitas vezes nos relatórios o investidor iniciante lê, ele não consegue entender, porque tem muitos termos técnicos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que funcionam essas camadas de garantia, né? A ideia da alienação fiduciária, o que você tem do LTV, esse fundo de reserva, quer dizer, um CRI ainda ele suporta um certo nível de inadimplência sem impactar necessariamente nos seus pagamentos, nas suas distribuições, não é? Perfeito. Acho que é legal dar esse panorama conceito. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas é que não é tão complicado assim, tá? O CRI, ele é um instrumento muito simples e a gente tem que botar a luz nessa aparente caixa preta que existe, porque se ficar muito difícil das pessoas entenderem, é ruim. Então, começando aqui, o que é um CRI? O CRI é um financiamento imobiliário. Esse é o jeito simples de entender. E é isso, no final das contas. Ele nada mais é do que um financiamento imobiliário igual ao financiamento que a gente usa e toma no banco para comprar um apartamento. A diferença é que ele não é concedido por um banco, ele é concedido por uma entidade de mercado de capitais que é uma companhia securitizadora. E ele não se chama financiamento imobiliário, se chama CRI, tá? Então, não é um instrumento constituído por uma instituição financeira, ele é um instrumento de mercado de capitais. O que significa isso? Não é um banco, é um agente intermediário de financiamento imobiliário para o setor de logística ou de edifício corporativo. Ele funciona igual um financiamento imobiliário de um apartamento. Sim, até, desculpa interromper, que acabou dando uma interrupçãozinha ali também, então só para o pessoal entender de novo aqui a lógica da pergunta. Então, realmente, como você falou, né, acho que a ideia é fazer o investidor entender que não é tão complexo assim, ele é um financiamento imobiliário, só que ele tem um nome bonito aí, como você falou, que é essa chamada securitização, né, quer dizer, tem esse nome que torna, de repente, algo complexo, mas, na verdade, tem essa lógica muito parecida com o financiamento imobiliário, né? Perfeito. Exatamente isso, Thiago. Então, todos os elementos que estão presentes no financiamento imobiliário, eles são os elementos de um CRI.
E a securitização, também a gente fala, puta, securitização, transformar num security, tem um monte de definição, mas nada mais é do que uma antecipação de recebíveis. É um desconto de recebíveis a valor presente. Só que ao invés de serem recebíveis de conta de luz, como num FDIC ou recebíveis de cartão de crédito, a gente desconta a valor presente um recebível imobiliário, ligado a uma operação imobiliária. Então pode ser um aluguel, pode ser a compra e venda de um imóvel, pode ser um financiamento imobiliário para construção. Então nada mais é do que antecipar esses pagamentos que seriam feitos ao longo do tempo para alguém, e aí você passa a receber eles, como por exemplo é o caso de um aluguel build to suit, né? Você tem lá o desenvolvedor que fez aquele imóvel, que construiu o galpão e alugou para Magazine Luiza por 15 anos, através de um CRI, eu posso comprar esses recebíveis, eu pago para o proprietário do imóvel à vista, obviamente eu uso uma taxa de desconto, que é a remuneração do CRI, e aí ao longo do tempo, o Magazine Luiza vai pagar para mim, crisista, e não para o proprietário. Então a securitização, grosseiramente, é isso, é uma antecipação de recebíveis, só que são recebíveis privados de uma relação imobiliária, que você transformou num instrumento de mercado de capitais, que é o CRI, que é um instrumento negociável entre vários investidores, ele é um security, né, que é o valor imobiliário. É tão simples quanto isso, Thiago, não tem... a gente não pode tornar as coisas mais complicadas do que elas são. Assim. E o resultado as pessoas se assustam. O resultado desse processo, né, que você falou, esse é o processo, então, no exemplo que você falou da Magazine Luiza, esse é o processo de securitização, que no final ele surge um título que é o CRI, que ele é negociado no mercado de capitais, né? Perfeito, exatamente isso. E ao invés de ter sido um banco que fez esse empréstimo, foram investidores do mercado de capitais. Mas no final você tem ali um claro financiamento imobiliário. E aí o que é importante nessa operação? Qual é a qualidade desse imóvel e qual é a qualidade do devedor? Quando a gente quer comprar um apartamento, ninguém financia 100% do valor. O banco não financia 100% do valor do imóvel, né? Tipo, pô, até seria legal. Nos Estados Unidos, lá em 2008, eles financiavam, né? Deu no que deu. Então, o que é o LTV? É o percentual de financiamento em relação ao valor do ativo. Então, eu quero comprar uma casa que custa R$100. O banco não vai me emprestar R$100. Ele vai me emprestar R$60, 70. Essa diferença eu tenho que pôr no meu bolso. O loan to value é o valor do financiamento sobre o valor do imóvel. Então, nesse exemplo que eu dei, é os R$60 sobre os R$100, que é o valor do ativo, né, que eu estou comprando. Então, esse colchão de R$40 é o equity. O foi lá e pôs do bolso dele e representa uma margem de segurança mesmo, né, para o financiador. O financiador, no caso aqui, somos nós através do CRI. Então, quanto menor o LTV, maior essa segurança, maior essa margem de segurança. Ele é o contrário aqui. Quanto menor o LTV, melhor para o investidor do CRI, porque é uma operação que tem menos risco. Acho que é legal mencionar que vários dos CRIs, o LTV vai caindo ao longo do tempo. Por quê? Porque é uma dívida que começa com um saldo devedor e mês a mês você tem o recebimento de pagamentos. Vai diminuindo o saldo devedor. E o imóvel permanece dado em garantia, 100%. Então, cai o saldo devedor e o imóvel está lá. Então, a margem de segurança aumenta ao longo do tempo. O loan to value cai. Via de regra, essa é a dinâmica dos CRIs. E esse aspecto é importante, né? Quer dizer, a inadimplência ela é o último caso mesmo, porque tem lá a alienação, né? Quer dizer, alguém vai perder o imóvel, porque esse imóvel está em garantia e ninguém quer que isso ocorra. Então, essa é uma segurança para o investidor, né? Por que o devedor de um CRI, que é muitas vezes o proprietário de um imóvel, ele não deixa de pagar? Por que você não deixa de pagar o apartamento, o financiamento bancário? Porque você sabe que você já pôs um caminhão de dinheiro lá e que se você parar de pagar, o banco pode retomar aquele bem. Você perde todo o dinheiro que você colocou. Então,
existência desse equity que traz o alinhamento que a gente estava comentando e gera uma segurança maior do que uma operação de equity pura. Obviamente, o CRI tem uma remuneração menor por conta disso tudo, né? Não existe risco sem retorno. Então, não existe mais retorno sem mais risco. Então, a gente recebe mais, com uma probabilidade maior, porque a gente tem uma remuneração maior de credor e não de proprietário. Sim. E, Flávio, a gente ainda tem um tempinho aqui para fechar a entrevista. Olhando o relatório de vocês, mas são conceitos, né, de mercado também, que muitas vezes o investidor não conhece o termo técnico. Gostaria que também explicasse o que é o conceito de duration da carteira e o que é essa história da marcação de preço na curva. Legal, boa pergunta. O duration, ele é uma métrica de sensibilidade de risco. Mas qual o risco? Risco de variação de taxa de juros. Então, quando a gente fala que um fundo tem duration, significa que ele o valor patrimonial é sensível à variação de taxa de juros. Dá um exemplo aqui prático. O Kinea Rendimentos. O Kinea Rendimentos é um fundo que não tem duration. Por quê? Porque a carteira dele é pós-fixada. Se variar a taxa de juros para cima ou para baixo, o valor patrimonial não tem um impacto imediato por conta dessa variação da curva da taxa de juros. Ao contrário do Kinea Índice de Preços. Como eu comentei, o Kinea Índice de Preços ele é como se fosse uma NTN-B, um título do Tesouro IPCA. Como que funcionam esses títulos? Eles têm essa bendita marcação a mercado. O que significa isso? É um título que tem duration, tem risco de duration. Então, por exemplo, um duration equivalente a 5. Se você tiver uma variação da curva de juros, num papel que tem duration, o seu valor patrimonial vai mexer para cima ou para baixo. Então, se a curva de juros comprimir, for para baixo, o seu valor patrimonial vai para cima, aumenta, você tem um ganho. Se a curva de juros abrir, ou os juros ficarem mais altos, o seu valor patrimonial cai. Então, é uma relação inversa. Quanto maior o duration, maior o risco do papel. Então, se tem um duration de 1, 2, 3, 4, 5. O que significa? Um duration de 5, para cada 1% de variação de taxa de juros, você pode perder ou ganhar 5% no valor do ativo. Então, óbvio que tem uma conta super, mas essa é um jeito fácil de você aproximar. Então, quanto maior o prazo do papel, maior o duration dele, maior é o risco dessas variações de taxa de juros. Então, você pega lá um título do Tesouro, IPCA 2035, principal, 15 anos de duration. Você tiver 1% de aumento na curva de juros, o seu valor do ativo vai cair 15% e vice-versa. Então, o duration tem essa coisa da gangorra, né? E ele é uma métrica de risco, que não é rendimentos imobiliários, não é um fundo que tem duration. Fala, pô, isso é uma coisa boa? Sim e não. Ele tem menos risco, mas ele também tem menos potencial de retorno se você tiver essa queda e essa compressão de taxa de juros. O que não é índice de preços tem duration. Pô, isso é uma coisa legal? Pode ser que sim. Se a taxa de juros estiver caindo, é bom. Se ela estiver abrindo, a cota patrimonial vai sofrer. Então, resumidamente, esse é o duration. Thiago, não sei se ficou claro, mas esse é o conceito. Sim, o duration da carteira seria mais ou menos um prazo médio, né, dos títulos que estão em carteira, e quanto maior esse prazo, mais sensível ele é às oscilações de taxa de juros no mercado futuro, né, enfim, e consequentemente podem oscilar mais, então o risco é maior, mas o potencial também de retorno é maior, né. O problema foi que agora, nessa chacoalhada, né, do mercado, essa correção toda, a curva abriu bem, né, quer dizer, então os títulos mais longos tiveram aí uma correção também significativa no mercado. Mas, enfim, acho que cumprimos aqui nosso objetivo de explicar esses termos técnicos, né? Tem até um jeito fácil de entender. A pessoa física pega uma caneta aqui, ó,
uma caneta. Isso aqui é o valor do ativo do fundo, o valor do ativo ou o valor patrimonial da cota do fundo. Se você tem um ativo com duration, quando a taxa de juros sobe, o valor cai, que é essa aqui. Se a taxa de juros cai, o valor sobe. Então, é literalmente uma gangorra, tá? Quando você ficar com essa dúvida, o que acontece num ativo com duration? Se taxa de juros subir, o valor patrimonial cai. Se taxa de juros cair, o valor patrimonial sobe. Um fundo sem duration, não acontece nada, ele fica constante. Então, esse é o jeito fácil das pessoas entenderem. E a magnitude do duration, o tamanho do duration, faz esse movimento ser maior ou menor. Sim. Bom, perfeito, Flávio, essa sua explicação. E, então, agora realmente chegamos aqui no final da entrevista. Então, com um padrão aqui, eu queria que você fizesse, então, as tuas considerações finais para a gente poder encerrar, então. Acho que o mercado de fundos imobiliários, né, ele demonstrou uma maturidade importante. Tiago, a gente, no começo de março, lá, quando teve o início da pandemia, e não no mundo, né, no Brasil, a gente percebeu que o negócio era sério. Teve um baque gigante, né? A gente sofreu um impacto grande. Eu digo, a indústria como um todo de fundos imobiliários, as cotações em bolsa derreteram. Os fundos de CRI da Kinea, idem, a gente nunca imaginou que a gente ia ver o Canip ou o KNCR negociando a 60, 70 reais. Mas a boa notícia é que os investidores conseguiram entender os exageros, né? E perceberam, pô, será que essa queda realmente significa uma perda? O que está acontecendo de fato na carteira dos fundos? E aí, rapidamente, as pessoas foram fazendo os questionamentos e foram entendendo os reais impactos, né? E a indústria vem se recuperando, ela se recuperou muito fortemente. Óbvio que isso ainda não é verdade para 100% dos fundos, ainda tem fundos super descontados, fundos de shopping, mas você claramente percebe que os investidores estão mais educados. E acho que isso é o trabalho do portal de vocês, as pessoas trocarem ideia, realmente conseguirem enxergar o que é prejuízo e o que é uma queda pelo pânico. Então, eu acho que é muito importante de estudo dos investidores. Então, pô, não adianta ir olhar um fundo só pelo dividend yield. Óbvio que o dividend yield é importante, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem que entender o risco daquela carteira, quem são os gestores, qual que é o histórico, qual que é o segmento. Então, eu deixaria essa recomendação, usar o portal Clube FI para fazer essas análises e outros meios de informação, para que vocês possam aproveitar as oportunidades que ainda existem e, por outro lado, não agirem com base só no pânico, né? Muitas pessoas, infelizmente, venderam os fundos a preço de banana, então, pô, é ruim, porque várias dessas pessoas são pessoas físicas, ainda a maior parte dos investidores, né? Pouquíssimos investidores institucionais no todo, agora já bem mais do que antes. Então, a gente, obviamente, não gosta de que tiveram uma má ciência e muitas vezes por uma desinformação, uma má informação. Então, o meu recado final é nesse sentido, Thiago, de cada vez mais incentivar o estudo e as análises e de enxergar que os fundos imobiliários eles são muito resilientes. Seja qual for o fundo aqui, não dá para fazer uma análise genérica, mas é uma classe de ativo bastante defensiva, que você tem um patamar de retorno atrativo, basta só estar no cavalo certo. Né? Você precisa escolher o bom gestor, que tem os bons ativos, e aí vai ter volatilidade no meio do caminho, mas você sabe que no médio e longo prazo vai ser passageiro e você vai receber seu rendimento, você vai ter sua apreciação de cota no longo prazo. Então é um fundo, é um perfil de classe de ativo que tem muito a contribuir no Brasil, especialmente agora com a taxa de juros baixa, né?
Então tá certo, Flávio. Então, de novo, obrigado aí pela sua primeira participação aqui no nosso programa. Espero conversar contigo aí mais à frente. E, enfim, então agradeço toda a equipe do Quineia. E então também um grande abraço para a nossa audiência e até o próximo programa. Até mais.